Irmãos, no bloco passado eu estava falando, apresentando aquela passagem de Provérbios 29, verso 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu estava dizendo, o povo se corrompe por quê? A profecia está aí. O povo se corrompe porque não segue a profecia. E por causa dessas coisas, irmãos, haverá deserções entre a liderança da nossa igreja. Pastores não santificados, eles serão eliminados. Eles deixarão o redil. Vai até haver uma impressão de que a igreja vai desmoronar, mas a igreja não vai desmoronar. A igreja não vai cair. Os fiéis de Deus serão revelados. Novos conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Saem os falsos adventistas e entram os novos adventistas. Eles estão lá fora. Eles são encontrados ali em Apocalipse 18, verso 4, quando a mensagem diz: sai de Babilônia, povo meu. E assim como houve a chuva temporânea no Pentecostes, preparando a igreja para a pregação contundente do evangelho que Cristo deixou, haverá a chuva serôdia que também vai preparar o povo nos últimos dias para que nós estejamos dando a mensagem final, que já começou em 1844, ali com a pregação de Guilherme Miller, o grande reavivamento, depois a igreja sendo organizada em 1860, oficialmente em 1863, com CNPJ, com tudo direitinho. Mas, irmãos, a organização não salva ninguém. Até mesmo a igreja não salva ninguém. A salvação é algo individual. Então nós temos que estar prestando atenção à voz da profecia. Não é à toa que nós temos um projeto na igreja chamado A Voz da Profecia. Temos um outro chamado Está Escrito. Porque nós primamos e nós prezamos o Está Escrito. Então, vai haver essa sacudidura, né? Uns saem e outros entram. Mas a reforma, irmãos, ela vai acompanhar o reavivamento. Nós precisamos deixar de lado toda a contenda, toda a dissensão, porque é claro, irmãos, que nem todos receberão a chuva serôdia. A mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Se você me pergunta, qual é a mensagem, perguntaram isso para a irmã White, qual é a mensagem do terceiro anjo? É a justificação pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós não temos nada que nos referende à salvação. E é interessante, irmãos, que nessa trombeta final de mensagem que será dada, está sendo dada pela igreja e continuará sendo dada com mais contundência no futuro, num futuro muito próximo, as crianças serão usadas fortemente pelo Espírito Santo. Anjos de Deus serão comissionados perante reis, perante legisladores, e assembleias ouvirão a mensagem, porque anjos de Deus serão comissionados a estarem ao nosso lado, porque nós seremos chamados diante de reis, de legisladores, e eles ouvirão. Eu tive uma prévia disso aqui que eu acabo de falar, quando eu fui perseguido numa corporação militar e fui levado a um tribunal militar. E eles queriam que eu participasse de certas coisas que pelos princípios da palavra eu não poderia participar, eu fui punido. Então, eu senti na carne, levemente, né, o que é testemunhar perante autoridades. Estava lá o capitão, autor do processo ali, o escrivão, as testemunhas.
E se você for lá nos anais da história dessa corporação militar, dessa Força Armada, está lá a minha história. Um pequeno vislumbre do que vamos passar no futuro. Muitos adventistas, irmãos, rejeitarão a luz e se posicionarão contra ela. É aí que eu digo que há diferença entre apostatado e apóstata. O apostatado é aquele que está fraco, abandonou a igreja, está enfraquecido, mas ainda tem chance de voltar. Existe um apóstata que ele vai muito além de ser apostatado, ele se torna inimigo da igreja, ele se posiciona contra a igreja, ele avança contra ela, ele defende uma outra bandeira. E a maioria dos não adventistas, a maioria, irmãos, infelizmente, rejeitará a advertência. Você sabe que nós temos 4 terrenos ali na parábola da semente, né? São 4 tipos de terreno. Beira do caminho, entre as rochas, entre os espinhos e o solo fértil. Se nós fôssemos analisar matematicamente por aí, nós diríamos até que 1/4 vai se salvar 1/4 da humanidade. Que são 4 sementes, uma só se salva. Mas eu não gosto de entrar nesse caminho de matemática quando se trata de Bíblia, e se trata de profecia, e se trata de interpretação bíblica. Mas serão muitos os que vão se perder. Multidões, irmãos, aceitarão o chamado de Deus também, e milhares serão convertidos num só dia. E aí nós vamos falar do selo de Deus e a marca da besta. Porque só poderá haver 2 classes. Os selados com o selo de Deus versus aqueles que foram marcados com o sinal da besta. Membros das famílias serão separados. Todos seremos julgados pela luz que recebemos. Valerá, irmãos, a religião prática, fazer o que Jesus fez. Pregar o que Jesus pregou é interessante e devemos também fazer. Mas muito mais do que pregar o que o Jesus pregou, é fazer o que o Jesus fazia. O selo de Deus, então, irmãos, será colocado nos que conscienciosamente guardarem o sábado. Conscienciosamente. Aqueles sinceros, e agora vai aqui uma outra declaração dela, aqueles sinceros que morrem sem o entendimento da guarda do sábado, por uma questão de oportunidade e tempo, são também inscritos no livro da vida. Graças a Deus, irmãos. Os salvos estão aqui dentro da igreja remanescente e estão lá fora também. Se não tiverem oportunidade de conhecer sobre os detalhes do 4º mandamento, da mortalidade da alma, eles, se estão reagindo de acordo com a luz que eles possuem, eles já garantiram a sua salvação, porque a salvação é garantida por Cristo, não é por igreja e muito menos por organização. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Isso é importante, irmãos. Há pessoas que ainda guardam o domingo, mas não receberam ainda o sinal da besta. Somente a partir do decreto dominical, compelindo os homens a aceitarem esse falso sábado, aí sim, esse falso sábado será a marca da besta. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Você não sabe, eu não sei. Esse final de tempo da graça é o término da mediação de Cristo no santuário celestial. Quando ele disser lá está feito, acabou. Fechou-se o tempo da graça, a porta da graça. A imposição da lei dominical precede o fim